Muito boa tarde para você que está ligado aqui na tela da RIC TV, Arena Esporte, chegando mais uma semana complicada para o Londrina. Foram 2 derrotas, né? Uma no domingo, outra na quarta-feira, e o Tubarão ladeira abaixo, sem freio, desgovernado, rumo à zona de rebaixamento. Muito boa tarde, Eduardo Casarim. Que situação, hein? Boa tarde, né? Só se for para você, né, Thiago? Um abraço para você, Thiago. Um abraço para você que está acompanhando o Arena Esportes nesse sábado. Falar o que do Londrina, né? Porque eu acho que tudo que tinha que ser falado com jogadores, mudança de técnico, mudança de filosofia, de teoria, de tudo mais, esquema tático, acho que tudo foi feito, né? Mas você falou, o duro que embicou para baixo, 4 derrotas consecutivas. O que fazer dentro do grupo? O que fazer no vestiário para mudar, né, essa situação que o Londrina está vivendo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro? Hoje me preocupa muito, porque a hora que entrar na zona de rebaixamento, mas tem a janela, mas a janela tem uma eternidade, né? Pela situação que o Londrina vive. Tem 3 jogos até essa janela e quem contratar, o que fazer. É duro, cara, trocar o pneu do carro, com o carro em movimento é muito complicado. Então, o torcedor do Londrina está chateado, está magoado, né? E não poderia ser diferente, né? 4 derrotas seguidas dentro da Série B, dentro de uma expectativa que foi criada, de tudo que foi pensado, tudo que foi imaginado, Thiago. Não, situação terrível. A gente vai falar bastante dessa situação do Londrina, mas antes deixa eu apresentar nosso convidado, né, Eduardo? Edson Filho, ex-jogador do Palmeiras, do próprio Londrina. Hoje está aí empresário, político, modelo e tudo e mais um pouco. Prazer, Edson, ter você aqui com a gente, viu? Tiago, obrigado pelo convite, Eduardo. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. Além de gostar do seu programa, de estar sempre ligado, você é um amigo meu, já de longa data, né? Da época do Londrina, quando eu era atleta, e agora dentro da política, assim, a gente se convive, às vezes a gente se fala. Então é um prazer imenso estar aqui com você e durante o programa vamos contando algumas histórias, algumas resenhas, algumas situações do futebol que a gente gosta bastante, né? Do Londrina, Palmeiras, que eu sou palmeirense, gosto muito. E torcendo, né? Torcendo aí pro Londrina sair dessa, melhorar. E o Palmeiras, a gente tem falado aí, né? Que é só alegria. Se tem o Tubarão, que não... São os dois extremos ali, 2 extremos. Mas é isso aí, Thiago. Vamos conversando aí e vamos tocando o barco. Ô, Thiago, a resenha vai ser boa, né? Com certeza. Mas eu queria, até em cima do destaque inicial no Arena, perguntar para o Edson, você já viveu na tua carreira 4 derrotas seguidas assim, que o time parece que não se encontra, parece que ninguém fala a mesma língua. O que fazer? Porque, igual eu comentei, já foi falado, já foi trocado técnico 5 vezes na temporada. Tem algum segredo nesse momento? Porque o que tinha que ser falado já foi falado. Olha, o que eu tive a oportunidade como atleta, né, atleta profissional, e que eu enxerguei naquele período é que muitas vezes você tem que ter um bom relacionamento, né, como gestão, como treinador ou, enfim, como atleta. E eu observei que o Londrina, há um tempo atrás, que eu tive a oportunidade de ver, que fez algumas parcerias que deram certo, né? Que eu me lembre, por exemplo, o Arthur, né? Tá comendo a bola no Palmeiras. Ele já teve a oportunidade de jogar no Londrina e jogou muito bem sendo atleta do Palmeiras, né? Quando eu tive a oportunidade de ser atleta do Palmeiras por 5 anos, de 2000 a 2005. E ali também eu vi que teve parcerias Palmeiras e Londrina, né? E a gente via que era um bom relacionamento. Na época, quem era o presidente do Londrina era o Garcia, e aqui o presidente eu não me lembro direito, mas foi um bom relacionamento na época que conseguiu trazer os atletas que ajudaram muito. Tanto que até hoje, o Léo Pompa, ele reside hoje aqui em Londrina, né? Conheceu a mulher dele aqui, hoje ele reside aqui. E a gente observou que essas parcerias com clubes que está na primeira divisão e que às vezes tem atletas com um destaque, ajuda muito. Dei o exemplo, né, Thiago, antes de iniciar o programa aqui, falando do próprio Danilo,
que na época que o Vanderlei viu ele jogando, ele estava no reserva do Palmeiras na categoria de base. Que quem era o titular era o Gabriel Menino, né, e o Patrick de Paula. E ali uma oportunidade, às vezes, do próprio empresário, do clube, de colocar o menino para jogar, às vezes é o que dá certo de uma parceria, de um clube da Série B como Londrina, que tem uma boa estrutura, que tem um bom relacionamento. Então, assim, às vezes tem essas situações que eu enxergo que é uma boa conversa, um bom relacionamento, às vezes pode mudar da situação, né, Thiago? O ano passado nós tivemos o Mandaca, né? Isso que eu ia falar, o Mandaca, que está no Juventude agora, foi um exemplo. Ele veio do Corinthians, jogou muito, foi, para mim, depois do Caprini, foi o melhor jogador do time. E é isso, né? Só que desde que o Juan Figuer saiu, a gente não vê mais essas parcerias igual era na época que vinha o Arthur. Ó, Ayrton Lucas veio do Fluminense emprestado, o Léo, Pelé, o Arthur e tantos outros jogadores nesse esquema aí, só que acabou, né? Acabou, o Mandaca foi o último e a gente não vê mais. Esse ano nós até perguntamos, né, Eduardo, naquela entrevista com o Sérgio falou que os clubes não estavam querendo emprestar mais, estavam aproveitando, mas sempre tem nos times grandes, no Santos, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, o jogador está se destacando e às vezes não está sendo utilizado no profissional. Exatamente. Que pode fazer, né? Fazer esse trabalho para dar experiência, para dar rodagem, para dar bagagem ao jogador, né? E realmente a história mostra, né? Aqui no Londrina, especialmente, que esse tipo de parceria acabou dando resultado. Não, e essa do Arthur, realmente, o Arthur comeu a bola na Série B, né? Tanto que o Arthur é o Arthur graças àquela Série B que ele jogou no Londrina. Depois ele foi pro Bahia, depois ele voltou pro Palmeiras, né? Foi vendido pro Bragantino. Estava nas mãos do Filipão, aí ele teve uma contusão, aí venderam pro Bragantino, depois o Palmeiras foi lá e recontratou, uma contratação pontual. E tá jogando muito. Titular, né? Virou titular do Palmeiras que tá voando. E se você for pegar, desde a época, o Garcia veio assim, né? Emprestado pelo Corinthians, pelo bom relacionamento. Enfim, na vida nossa pessoal ou no futebol, o relacionamento é tudo, né? Ô, Thiago, mas aquele detalhe, né? A gente estava falando em relação ao que fazer, né? Porque quando ele jogou quarta-feira à noite, aí uma viagem durante a madrugada para retornar para Londrina. Chega aqui na quinta-feira, provavelmente aqueles que não jogaram vão ter um treino e tal, mas a representação, né, aconteceu ontem apenas. O Londrina já joga amanhã contra o Mirassol. Não dá tempo de treinar. Então o treino é conversa. O PC tem que usar a imaginação, né? Tem que Fora a logística, né? A distância, o cansaço. É uma viagem longa, uma viagem difícil para São Luís do Maranhão, né? Que o Londrina realizou. Então, eu acho que tem que usar agora a conversa, falar o mínimo possível e trabalhar o máximo. Eu acho que é isso que o Londrina vai ter que fazer. Né? Porque é o lado psicológico, né? Psicológico e psicológico, né? Porque, rapaz, é impressionante o que alguns jogadores que chegaram no Londrina não estão rendendo. Eu vou citar aqui Igor Leite, né? Que já teve uma passagem boa pelo Londrina. Não está jogando. Fez um bom campeonato carioca, né? Pelo Audax. Né, Teve aquele golaço contra o Botafogo, né, no meio campo. Mas não está conseguindo render. O próprio Paulinho Mocelin foi expulso, infante. Está nervoso, o Paulinho Mocelin está nervoso. Você pega aquele jogo contra o Sport, se eu não me engano, que ele distribuiu butinada. Quarta-feira. Pega aquele jogo contra o Sport, ele distribuiu butinada, na quarta-feira foi expulso infantilmente. Você vê que o time está nervoso. A inteligência emocional... talvez a cabeça, você que foi atleta, você pode falar melhor que a gente. A cabeça, talvez, grande, né? Que está atrapalhando o rendimento do time. Não é possível, né, gente? A gente vê a situação do próprio Corinthians, né? Que o Vanderlei tá vivendo agora. E aí você observa assim que o Corinthians, né, com muitas derrotas também, aí veio essa vitória esses dias atrás na Copa do Brasil. Já dá uma respirada, mesmo que já teve uma sequência ali que perdeu na Libertadores, mas você vê que já dá uma respirada. Retoma a confiança, Retoma a confiança. Então o que está faltando pro Londrina é juntar o grupo assim e falar, vamos focar agora para uma vitória, nem que seja de 6-0, mas a gente conseguir. E geralmente a mudança de treinador é para isso, né? Só que não está acontecendo. Mas essa confiança do Corinthians foi igual ao golfinho, né? Então. Fez uma graça lá em cima. Fez uma graça e voltou, né? Porque depois perdeu, né? Perdeu pelo Campeonato Brasileiro. E na Libertadores também. E foi eliminado na Libertadores num passeio, né? Precocemente para o time do Sul, lá o Del Valle. Que já é uma história aí. Ô,
Você falou de treino, falta de tempo para treinar, mas vai ter a parada agora da data FIFA, né? É a oportunidade que o PC tem de consertar a equipe, de impor, enfim, a sua filosofia. Ele mudou o sistema de jogo. Mudar o sistema de jogo talvez sem treino, não sei se é uma boa, né? Enfim. Ô Thiago, é muito difícil você fazer uma análise da parte física dos atletas. Às vezes o cara está numa condição legal, mas a parte técnica ele não está conseguindo, não está no seu momento ideal. A gente vê isso em alguns jogadores. São alguns jogadores que a gente fica desconfiado que não está bem fisicamente, mas é só uma desconfiança. Esse período agora, o PC vai ter um trabalho muito importante com os jogadores, né? Ele vai ter um tempo para treinar, porque mudou o esquema tático, colocou 3 zagueiros, né? Mas foi por água abaixo, por exemplo, no jogo contra o Sampaio Corrêa. Começa o jogo, toma um gol. Parece que entra perdendo, todo jogo já entra perdendo. E o Londrina tomou um gol, ele se destabiliza. Estabiliza. Não tem jeito. O emocional tá abalado, né? Muito abalado. Aí, por exemplo, machucou o Salomão, entrou o Clinton, desfez o esquema tático que estava sendo o 3-5-2. Aí voltou ao esquema tradicional. O time melhorou dentro de campo, mas errando demais. Eu falei do Igor Leite, mas o Moisés Gaúcho errando passes para danar. Você pega o Paulinho Mocelin e os atacantes não chega uma bola redondinha para fazer uma triangulação. O Caio Mancha está sofrendo, hein? Porque ele não recebe uma bola. E o Caio Mancha, o estilo só bem de jogo quadrado, dele, né? Ele é centroavantão mesmo, de área, presença de área, bom de cabeça, tem boa estatura, mas a bola não chega. E como que faz? O cara passa fome, não adianta. Não adianta. Tem lá um Clinton, que é muito veloz, muito rápido, parece que tem uma dificuldade muito grande para entender o que ele fala. Ele entendeu. Literalmente não estão falando a mesma língua. Ninguém né? entende nada, né? O Londrina está cheio de dialetos. Precisa mudar isso. Esse período, essa parada da data FIFA, né? Não sei nem por que para a Série B com data FIFA, né? O Londrina vai ter ninguém convocado para nada, infelizmente. Mas é aquele detalhe, vai ter um tempo para trabalhar. E aí, Mirassol em casa, Avaí em Florianópolis, depois o Juventude em casa. 3 pedreiras. 3 pedreiras, porque o Avaí está lá embaixo também, vai jogar no seu estádio, lá é sempre muito difícil. Ah, mas o Avaí está na zona de rebaixamento, o Avaí está mal no campeonato. Tá bom, esse é o problema. Esse que é meu medo. Talvez até mais difícil jogar com quem está mal, né? Exatamente, porque o Avaí, ele se vê dentro do campeonato igual o Londrina. Direto. Ou fala, não, tem que ganhar do Londrina. O Londrina está perdendo para todo mundo, nós temos que ganhar do Londrina. Se perder para o Londrina, aí ferrou. Exatamente. Então, eu vejo que esse é o pensamento do time do Avaí. E o Londrina tem que mudar essa chave, Thiago. Os jogadores têm que ter uma nova postura, tem que ter uma nova atitude, tem que entender a responsabilidade de vestir essa camisa, tem que saber que o Londrina, o grande patrimônio é a Série B, tem uma torcida que está adormecida por causa desse futebol que hoje vem apresentando, né? Tem que mexer de alguma forma, tem que acontecer alguma coisa e tem que começar amanhã contra o Mirassol. Se não começar contra o Mirassol amanhã... Não. Uma derrota amanhã, balde de água fria, e aí a tendência é ladeira abaixo mesmo, porque vai para a 5ª derrota seguida, afasta de vez o torcedor. A gente tem que pensar, Thiago, que já não é um início de campeonato brasileiro, mas também já não tá no final. Exato. Então tem um tempo ali, né, tem uma margem ali para recuperar, para tentar sair dessa situação. O que eu vejo é o quanto antes tomar uma decisão, igual a gente estava falando, às vezes colocar a molecada da categoria de base do próprio Londrina, ou até mesmo fazer algumas parcerias de alguns clubes grandes, pegar a molecada também, é a minha opinião, certo? Mas tentar mudar algo agora, porque dá tempo ainda até mesmo de uma classificação, de estar lá em cima, mas tem que mudar algo radical agora, para depois não ficar muito em cima e não ter como mais voltar. E vem a janela aí. Vocês acreditam numa boa perspectiva de contratação na janela? Eu não consigo enxergar isso. Então, é difícil você ver nesse momento... Tem que ter um trabalho, tem que ter olheiros espalhados aí na Série D, na Série C, na própria Série B, na Série A, jogadores que estiverem encostados na Série A, vai ter que... Mas eu fico pensando, tipo, tá na Série B, vai buscar jogador da B, da C, da D, para resolver, eu acho que é complicado. E não tem sem dinheiro, né? Porque não tem dinheiro. Vai ter que buscar jogadores aí, vai ter que investir, vai ter que buscar recursos não sei da onde para trazer qualidade, né? Daqui a pouco a gente espera que o Cleiton volte, que volte também o Júnior Dutra, né? O próprio Diego Jardel. O próprio Diego Jardel, que na minha opinião são jogadores para serem titulares do Londrina, né, Thiago? Mas realmente é difícil, né? Mas a gente escuta nos bastidores que vão chegar 4, 5 jogadores aí nessa janela, mas
Hoje é dia 10 de junho, até abrir a janela dia 3 de julho, para quem está com a corda no pescoço, cara, é uma eternidade. Água subindo, 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 e você olhando para a janela e a água está subindo. Isso vai fazer o quê? Tá aqui, né? Já Vamos tá lá, aqui. na esperança é a última que morre, né? Vamos estar esperando. Mas o Edson, o Londrina já está na fronteira, né? Já está na fronteira da zona do rebaixamento, como foi no Paranaense, né? E a gente lamenta, que a gente quer ver o bem do Londrina, a gente quer ver o time ganhando, o time vencendo. O Edson teve na campanha de 2009 que o Londrina foi rebaixado no Campeonato Paranaense. Chega uma hora que o próprio jogador fala, já era, não tem mal o que fazer. Joga a toalha. Olha, Thiago, Eduardo, quando eu cheguei, já estava em andamento o clube, né? Aí eu fiz o contrato para o final do estadual, aí a Série D também. A gente enxerga que quando no início você aposta em algo e aí não dá certo isso, no decorrer é difícil você tentar ajustar, porque daí vem um outro treinador que não conhece os jogadores, ele tenta trazer de fora os jogadores que ele tem confiança, aí aqueles que já estão não se adequam. Então é uma coisa que você vai enxergando que o futebol é muito a longo prazo. Né? Você vê que hoje, lógico, o Fluminense deu uma caidinha, o Fortaleza está logo ali, mas você vê o próprio Palmeiras. É tudo a longo prazo. Você tem que fazer um trabalho que você dê Lógico que o futebol tem muita pressão, né? Mas se você conseguir encaixar isso, vai embora. Porque teve aquela passagem do treinador aqui do Londrina, que ele ficou há quase 5 anos. O Tencati. Você via que ali os jogadores que chegavam entravam na filosofia dele e do presidente. Falavam, se vocês querem vir para cá, é assim que funciona. Exatamente. Então hoje você vê que não está tão fechado dessa forma. Abriu muito, né? Então vem alguns jogadores, vem alguns treinadores com outros pensamentos que daí às vezes não bate com o da presidência, com a gestão, e aí isso vai fugindo e é onde encontra o Londrina, né? O Thiago até lembrou recentemente aqui no Arena que o ano passado o Adilson Batista não começou bem o Campeonato Brasileiro da Série B, mas ele foi bancado, né? O Galo tinha uma campanha idêntica à do Adilson Batista e foi demitido, né? Então, é aquilo que você falou. Começa a tentar corrigir rotas dentro da competição, fica mais difícil, né? Sim. Fica mais 10 difícil. jogos, 10 jogos, se eu não me engano, foram 10 ou 11? 10 rodadas, né? 11 rodadas. 11 rodadas, 3 treinadores diferentes. Exatamente. Gente. Como é que o jogador assimila isso? E toda atitude que é tomada nesse momento é toda atitude na base do desespero, né? Tem que ser tudo muito rápido, tem que ter... Tudo muito intenso, tudo momentâneo, e aí a gente sabe que dessa forma não funciona. E a pressão é forte, não adianta. A pressão em Londrina não tem jeito, é diferente, né? A imprensa, a torcida, enfim. Exato. Vamos falar então de coisa boa, Eduardo? Vamos falar de BHT Telecom? É uma goleada de conexão, Thiago. 400 mega, promoção especial para você que acompanha o Arena Esportes, R$ 99,90. Chega de internet travando. E ó, a instalação é grátis, a empresa é 100% londrinense e tem um roteador Wi-Fi também turbo para você que está acompanhando o Arena Esportes. Qual é o telefone? 3032 1616. Então você sabe, liga lá, fala que você assistiu aqui no Arena, você vai ter aquele tratamento VIP lá do pessoal da BHT Telecom. Olha só, você está pesquisando sobre internet e fibra ótica, eu quero te apresentar a BHT, que é um provedor 100% londrinense com a melhor estrutura da região e o que mais importa, aquele atendimento espetacular e 100% humanizado que você merece. Queria aproveitar para mandar um abraço para a galera da Braganic que patrocina a gente aqui com os acessórios legais, né, Eduardo? Ah, coisa linda, hein? Pulseiras, colarzinho. Então, para você que gosta de acessórios e tal, quer estar aquele homem moderno, né, Eduardo? Então, vai lá na Braganic, no Instagram deles, no site deles e aproveita as ofertas, que os produtos são bem legais. Queria mandar um abraço também para a galera dos 4, o grupo de pagode do meu amigo Rogério Bufella, do Magrão, do Mineiro, a galera que faz um som bem legal aí. Obrigado pelo presente. Tamo junto, galera. Eduardo, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco do Londrina. Vamos ouvir um pouco da história do Edson. O Edson, você jogou com o Wagner Love no Palmeiras, você é dessa geração, né? Sim. Como é que foi essa passagem? Tem alguma resenha pra contar? Tem uma resenha que foi o seguinte, quando eu cheguei no Palmeiras eu estava no infantil, aí depois eu fui pro juvenil, né?
E aí no juvenil são duas, vamos dizer assim, são duas idades, né? E na época ficou 84 e 85, os anos que a gente nasceu ali da época. E eu no infantil estava titular, no Campeonato Paulista, estava indo muito bem. Quando chegou no juvenil, eu era relacionado, às vezes não, jogava, entrava no finalzinho e tudo mais. E aí o meu pai gosta muito de futebol, sempre acompanhando, sabe, Eduardo? Começou a ficar preocupado, né? Falou assim, mas ele estava indo muito bem, o que está acontecendo agora que não está jogando, né? E aí ele chamou um amigo nosso que sempre me acompanhou também no futebol, era treinador na época, o Ivan Boiadeiro, e levou o Ivan Boiadeiro lá para São Paulo para ver o que estava acontecendo comigo lá, que eu não estava jogando, né? O homem sumiu. Foi lá e assistiu o jogo. Nesse jogo foi Palmeiras e São Caetano, Paulista, Juvenil. Entrei faltando uns 10 minutinhos. Aí chegou no final do jogo assim, aí esse Ivan Boiadeiro pegou, olhou para mim e falou assim, rapaz, você tá de parabéns. Você tá conseguindo ficar no banco desse time? Você tá indo muito bem aqui. Porque o Eduardo, no time, jogava o Ilcinho, que jogou no São Paulo, lateral foi campeão brasileiro, lateral direito, o rei do elástico. O Leco, eu comentei com você que na época ele já tinha subido profissional com 16 anos, né? Não sei se vocês lembram, o Diego Souza, que foi para o Japão depois, o Alceu, que jogou a Série B, o Wagner Love, que todos nós conhecemos, né? O Jeromel também jogou no Palmeiras, nessa época estava lá também o zagueiro. Então, assim, era o Marquinhos, que jogou no Atlético Paranaense, o Meia, que jogou no Fluminense, foi campeão da Libertadores também, era do Palmeiras. Então, era um elenco muito bom, jogadores de seleção. Não tinha como você jogar. E aí, eu tentava ali, será que eu vou para a lateral direita? Mas daí tinha assim, será que eu vou para... E falo mais, o Elias, que jogou no Flamengo, no Corinthians, jogou junto com o Ronaldo Fenômeno, era do Palmeiras também, desse time também. Será que eu jogo um pouquinho mais recuado de meio? Mas tem o Elias. Então, assim, de estar nesse elenco foi uma experiência muito bacana, porque o time era muito bom. Tanto que naquele ano tinha o Santos, que era do Robinho e do Diego. Ou era a gente que era campeão, ou era eles. Nesse ano a gente ficou em segundo e no outro ano a gente foi campeão. Tanto que foi praticamente esse time que levou o Palmeiras de novo para a Série A, né? O Palmeiras caiu em 2002, em 2003, vários jogos que você citou. Jogou, teve oportunidade. Exatamente, tiveram naquele time de 2003 que subiu depois, foi campeão contra... Subiu 2 na época na Série B, acho que subiu o Palmeiras e o Botafogo. E subiu o Botafogo, né? Foi. Exatamente. Exato. E tem alguma resenha aí sua com o Wagner Love, por exemplo, para contar? Do Wagner Love... Você possa contar, porque é horário, meio-dia e tal. Do Wagner Love foi interessante o seguinte, ele era do Rio, né? E no Rio a gente sabe que é muito, muito calor. E ele tinha um empresário da época que ele viajava muito. E, de vez em quando, mandava uma chuteira para ele e tal. E chegou um inverno. E aí, esse inverno, ele só com regata, só com shorts e tal, a gente teve que fazer vaquinha pro Wagner Love para comprar blusa para ele, porque São Paulo a gente sabe que faz frio, mas no Rio de Janeiro é só calor. Só praia. E aí a gente teve que se reunir o grupo lá, e aí esses tempos atrás encontrei ele, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente relembrando dessa situação que a gente teve até que ajudar ele ali da situação, porque todo mundo sabe da história dos jogadores, né? Que uma coisa é um jogador que depois se destaca, consegue comprar uma casa para a família, né? Tem uma estrutura financeira, mas o antes são muitos jogadores muito simples, né? Vem de uma família muito simples e às vezes acontecem situações assim que se unem e ajudam o atleta, né? Já que você tem o WhatsApp dele, você podia ter mandado uma mensagem domingo passado, falando, tira o pé hoje aí, Londrina não tá bem, ajuda faz a gente dois, aí, né? Vem aqui, faz dois gols, pô. Logo ele, né? Fiz logo o Wagner Love, né? Verdade, né? Não pensei nesse. Quando você jogou mais? Rapidinho aí, uma pincelada na carreira, você jogou fora do Brasil? Eu comecei muito cedo, eu jogava no PSTC, daí teve um teste para ir para o Japão. E nesse teste passou eu, o Stanley e o Rafinha, que todos conhecem. O Rafinha, depois a gente descobriu que a mãe dele contou que ele não quis ir
pelo medo de viajar, na época, né? Agora já tá rodado, andar de avião, porque para ir pro Japão é 24 horas. Ele pegou na hora lá e falou assim, mãe, eu não quero não, eu vou ficar por aqui mesmo. Até mandar um abraço para ele, que ele é amigão nosso aí, gente boa demais, o Rafinha. Gosta de um pagode, né? Quase não, né? E ele com essa estrutura dele vai embora, hein? Rapaz, acho que vai jogar até uns 45 tranquilo. Tá fininho. A condição física dele é impressionante. Impressionante, né? Invejável, né? Levanta o shortzinho aqui, né? Quer mostrar ali que mostrar a tatuagem. Ranhetinho no campo, mas ó, gente finíssima, né? Aí fui pro Japão, joguei, na época era o Verde Kawasaki, que transformou em Verde Tóquio, na categoria de base. Time do Rui Ramos, né? Ou não? Agora eu não me lembro. Esquece. E lá eles também, quando a gente vai pra lá, né, novo, que eu fiz 14, fiz 15 anos lá, é um choque de cultura, né? Você imagina, o café da manhã, pãozinho aqui, no café da manhã lá você comer peixe cru, arroz, né? Então, com hashi, sopinha, daí você vai levando, né? E eles levavam tudo isso muito a sério. Uma das situações também é de que eles proibia tomar refrigerante, principalmente Coca-Cola. E aí passou um período que deu tanta vontade na gente de tomar refrigerante, que a gente já sabia andar sozinho lá, né? A gente pegou a bicicletinha lá, fomos lá pro centro e compramos uma Coca-Cola, sabe? Mas sabe quando você criança dá aquela sensação de você tá fazendo algo ilícito, sabe? Fazendo algo de muito errado, não? Bom, onde mais você passou? Palmeiras, aí eu fui pro Mojimirim, disputei o Paulista no Mojimirim, eu estive na Europa, joguei a segunda divisão na Holanda, né? E aí depois chegou o momento, falei assim, vou começar a trabalhar, a estudar, porque a experiência de morar fora é muito complicado, sabe? A hora que tá no verãozão é gostoso, mas a hora que chega o inverno... Sofrimento. Não é fácil não é para qualquer um. Aqueles que deram certo, assim, que aguentaram, eu dou os parabéns. Ô Edson, tem uma convidada especial aqui, faz favor. Minha cunhadinha. Cunhadinha? Sim. Figurinha. Vem cá, tio. Como é que você chama? Maria Luísa Costa. Quantos anos você tem, Maria Luísa? 8. 8? Você tem que aguentar aquele cara ali? É fácil aguentar ele? É. Tá com moral com a cunhada, hein? E o time que você torce? Corinthians. Corinthians? Ih, Tô tá tentando feio, convencer o Palmeiras, mas não tá fácil não, viu? Dá tempo, né? Dá tempo de mudar, né? Você quer ser jornalista, isso? Influencer? Digital, blogueira? Youtuber? Youtuber? E veterinária, né? E veterinária. É legal, dá pra ser youtuber de bichos, né? Quer mandar um beijinho, um abracinho pra alguém? Então fica aqui pra gente terminar o programa. Eduardo, então amanhã tem Londrina e Mirassol. Você vai narrar esse jogo, né? Não, amanhã é o Odair José que O Daí transmite o José, jogo. você tá de folga? Amanhã... Teu chefe deu folga pra você lá na rádio? Deu folga, rapaz. Depois de 4 domingos seguidos, ele deu uma folguinha pra mim, graças a Deus. Vou poder curtir a família. E um jogo difícil, né? Contra o Mirassol, Escola Paulista. Mirassol que tá bem, tá muito bem no campeonato. Tá bem no campeonato. Mas, né, é hora de tentar recuperação, mudar essa atitude e provar que o time pode conseguir algo a mais nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não sei nem se adianta a gente pedir, né, para a torcida comparecer domingo de manhã, horário bom. O time está precisando do apoio da torcida. A torcida está descrente, mas enfim, vamos pedir de novo. 11 horas da manhã, né? 11 horas da manhã, né? Tem feito dias bonitos, né? De sol, temperatura super agradável. Termina o jogo por volta de 1 hora da tarde. Dá para ir tomar uma ainda, se ganhar. Né? Exatamente, dá para comemorar. Então, vale a pena, sim, apoiar o Londrina. Não é só na hora boa, né, Thiago? Com certeza. Sim, né? Edson, obrigado por ter você aqui com a gente. O programa é curto, né? Só para contar as histórias do Japão aí, do Wagner Love, precisa fazer um programa inteiro com você. Tiagão, obrigado pela oportunidade. Valeu em revê-lo, Eduardo. Obrigado. Um abraço. Você narrou gol do Edson já? 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 Rapaz, eu tô há 30 anos no futebol, né? Então já narrou, já. Ó, eu vou te contar, hein? A primeira vez que eu apareci na TV foi no programa do Cabral. Eu tinha a idade da Mariana. Aí, ó, tá vendo, Maria Ó, Luísa? hoje o maior narrador esportivo do Paraná aí, que sai do Brasil, futuro Galvão Bueno, já que o Galvão se aposentou. Tá vendo? Ó, com a sua Já idade, teve um prazer de aparecendo. De repente, quem sabe, daqui uns anos não é você que tá sentado ali com outra criança aqui, né? Rapaz, vocês dão exagerado. Obrigado, viu, Thiago? Valeu, pela gente. moral. Bom final de semana, até semana que vem e na corrente aí pra vitória do Londrina amanhã, né? Então dá um tchau pra galera aí. Valeu! Tchau, tchau.